Olá pessoal, eu sou a professora Tássia, estou aqui para trabalhar com vocês a competência 2 de linguagens e códigos, que se refere à língua estrangeira moderna, nesse caso, língua inglesa. Espero que aproveitem muito bem a aula. Olá pessoal, estamos aqui agora na segunda aula de língua estrangeira moderna, estamos falando hoje no caso de língua inglesa, segunda competência de linguagens e códigos. Hoje a gente vai falar do seguinte, verbos, né? Vou começar com uma introdução de uma estrutura que vai acontecer em todos os casos, tá? O que precisamos saber sobre os verbos? Aqui, o primeiro conceito que a gente até tem no português, mas a gente não dá muito esse nome, e eu trago aqui, é o conceito de verbo principal e verbo auxiliar, tá, gente? Primeiro, o verbo principal, ele tem esse nome, não é à toa, a ação em destaque está no verbo principal. O verbo auxiliar, também como o nome diz, gente, ele vai auxiliar na questão do tempo verbal. É o verbo auxiliar que indica na estrutura qual é o tempo verbal da oração em questão, tá, gente? Então, se vocês estão com o texto na mão, vocês têm que olhar a estrutura. Ali adiante eu vou explicar qual é a forma fixa dessa estrutura, mas aqui vamos ver um caso em que nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Aqui nós temos uma frase, I am studying, né? Que traduzindo significa eu estou estudando, né? Ou seja, a ação principal é o fato de estudar, é estudar. Então, estudar é o verbo principal, studying. Neste caso, nesta situação que tem o nome de present continuous, né? De presente contínuo, ela vai flexionar com ing, mais pra frente eu vou falar um pouquinho também das flexões. E o verbo aqui auxiliar é o famoso verbo to be, neste caso eu estou estudando, tá? Então, aqui nós temos uma estrutura, eu estou estudando, é uma frase afirmativa, portanto a estrutura dela basicamente é sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Verbo estudar, a gente pode até colocar algum complemento, eu estou estudando português, por exemplo. I am studying Portuguese, né? Só para vocês terem uma ideia com esta frase com complemento. Sendo assim, gente, é muito importante terem essa estrutura em mente. Por quê? Porque aqui, pessoal, exatamente aqui, nós temos toda a estrutura do inglês, né? Que a gente chama de ordem das palavras. Essa estrutura é importante porque daqui a pouquinho eu vou falar do tempo presente, do tempo passado, do tempo futuro e como são as variações. Mas para isso vocês têm que lembrar de uma coisinha em inglês que é uma estrutura básica. Qual que é a estrutura básica do inglês? Nós temos o sujeito, obrigatoriamente, né? Tirando o caso de imperativo, que eu também vou falar daqui a pouco. No caso, eu tenho um sujeito, eu posso usar só o verbo principal na afirmativa ou eu já uso a estrutura, verbo auxiliar e verbo principal mais o complemento, que é o caso aqui desta oração, não é isso, gente? Eu estou estudando, eu tenho o sujeito, o verbo auxiliar e um verbo principal, tudo bem? Então essa estrutura, ela sempre será fixa no inglês, pessoal. Nós temos o sujeito, nós temos o verbo principal ou ainda a estrutura já verbo auxiliar e verbo principal, como este exemplo, e temos também um complemento. Na negativa, a gente vai descobrir o quê? Que nós temos um sujeito, nós temos o verbo auxiliar e o not junto dele. Quando eu explicar os tempos verbais, eu vou mostrar a estrutura de cada um nesse caso, tá? O verbo principal mais o complemento. Só para matar já a curiosidade de vocês, se eu transformar esta frase aqui em negativa, é só colocar o not depois do am. Então fica I am not studying. Eu não estou estudando, que não é o nosso caso, né, gente? Fiquem de olho. A gente tem aqui
uma estrutura que ela é muito diferente do que nós conhecemos no caso, claro, da nossa língua mãe, que é o português, que é a interrogativa. A estrutura interrogativa, ela começa sempre com o verbo auxiliar. Claro que se a gente lembrar da aula passada, pessoal, que eu dei aqueles pronomes interrogativos, lembram? Where, when, who, ele estará antes, tá? Mas caso não haja esses pronomes, eu tenho que colocar verbo auxiliar, o sujeito, verbo principal e o complemento. Então, vamos assim, aqui é um esqueleto, tá? Um esqueleto in natura, vamos dizer assim, da estrutura das orações no inglês. Na afirmativa, negativa e interrogativa. Vou explicar mais uma vez as siglas do que está escrito aqui. Nós temos a abreviação de sujeito, então SUJ é sujeito, tudo bem? Nós temos VP, sempre será verbo principal, nesta minha linguagem aqui na nossa aula. Eu tenho o VA, que é o verbo auxiliar, e eu tenho novamente o VP como principal e comp como abreviação de complemento. Tudo bem, gente? Essa estrutura, ela será fundamental para os tempos verbais que eu vou explicar aqui. Então, basicamente, a gente vai falar do presente, do passado, do futuro. Depois eu vou falar um pouquinho de verbos modais, tá? E também dos verbos regulares e irregulares. Isso é um outro conceito que a gente precisa saber também. Sendo assim, a gente quase que elimina as dúvidas ao interpretar um texto de inglês. Tudo bem, gente? Pessoal, estamos aqui começando com as estruturas verbais, com os tempos verbais. Eu estou trazendo aqui o presente, né? Vamos começar pelo mais simples. Nós temos o presente, neste caso aqui eu estou falando do verbo to be. Apesar de ser simples, a gente ter visto na escola, desde a 5ª série, né? A gente sempre tem alguma dúvida. A estrutura, como eu já falei das siglas anteriormente, nós temos na estrutura afirmativa sujeito, né? Nós temos am, is ou are, que é o verbo to be no presente. Neste caso, a tradução do verbo to be é ser ou estar, tá? Então, ser ou estar. Então, sempre o verbo to be vai significar uma coisa ou outra em qualquer tempo em que ele esteja conjugado. Aqui, voltando à afirmativa, nós temos o sujeito, o verbo to be, que vai ser am, is ou are, mais o complemento. E como exemplo, eu trouxe duas frases. Robert is happy, né? Ou seja, Robert está feliz ou até é feliz, não tem problema nenhum, nesse caso as duas traduções são aceitas. Aqui, they are happy, eles estão felizes ou eles são felizes, tudo bem? Aqui eu fecho a afirmativa, coisa simples, havia explicado antes, sujeito, verbo to be e complemento. Nós temos aqui na estrutura negativa o sujeito, o verbo to be, tranquilo para nós, e o not, né? Esse not ele pode aparecer, como eu disse na aula passada, contraído com aquele apóstrofo que a gente vai ver aqui, ou extenso, tá? E o seu complemento. Então, vamos fazer a negativa das mesmas frases de antes. Então, Robert isn't happy. Aqui ele está contraído. Se a gente estender, a versão estendida dele vai ficar Robert is not happy. Tudo bem? Nós temos também a negativa da outra frase. They aren't happy. Forma estendida. They are not happy. Tudo bem? A interrogativa, como eu havia comentado no começo da aula, sempre o verbo auxiliar estará na frente. Nesse caso aqui, o to be ele é peculiar, ele mesmo faz a interrogativa dele. Ele não precisa de auxiliar, mas de qualquer forma, sempre algum verbo vem na frente no caso de interrogativas, pessoal. Então, nós temos o verbo aqui na estrutura, tá? Am, is ou are, sujeito, certo? E o complemento. Vamos fazer então a sequência das mesmas frases. Então, is Robert happy?
Estou perguntando, o Roberto está feliz? O Roberto está contente? E também vou perguntar do pessoal, are they happy? Eles estão felizes, né? Então pode até aparecer uma questão com texto, várias perguntas, aí podem perguntar o seguinte, qual estrutura você vê sempre na pergunta? A gente vê o quê? Que os verbos estão antecipados, os verbos estão na frente. Pessoal, isso é linguagens e códigos para a língua estrangeira. É não só saber o que significa, mas também saber avaliar esta informação. Então aqui a gente percebe que a estrutura linguística é diferente da nossa. Isso é uma informação muito valiosa para nós. Ajuda e muito, tá? Então a gente aqui, no caso da interrogativa, como eu estava dizendo, a gente tem o verbo antes, isso vai ser em todos os casos. E agora eu vou falar do presente, né, para os outros verbos além do to be. Pessoal, estamos aqui com o presente para os outros verbos, sem ser o verbo to be. Então, qual é o VA? Lembram? Qual é o verbo auxiliar do presente no inglês? Do e does, tá, gente? Então, aqui a estrutura, como eu já havia adiantado no começo da aula, sujeito, verbo principal, complemento. Exemplo, you play soccer, she plays soccer. Você joga futebol, ela joga futebol. Coisa simples. Estou usando até alguns pronomes, uma coisa simples aqui, mas no texto eu garanto para vocês, pessoal, não tem estrutura diferente. A estrutura sempre vai ser aquela do início da aula, para afirmativas, para negativas e para interrogativas, tudo bem? Só um detalhe, se vocês virem um S, né, para he, she, it, no tempo presente, she works, he plays, fiquem tranquilos, o S está ali para mostrar que é a terceira pessoa, mas isso não vai mudar a interpretação do verbo, tudo bem? Neste caso, play é jogar mesmo, então isso não vai interferir, é apenas um requisito obrigatório para a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, em inglês he, she, it, tá? A forma negativa é aquela estrutura que a gente falou antes, nós temos o sujeito, nós temos o VA aqui, que é o verbo auxiliar, já coloquei ele aqui, que é do ou does, not e complemento, tá? A forma vai ficar you don't play soccer, eu fiz a forma contraída, do not vira don't, tá? Então, você não joga futebol, tá? E a outra, she doesn't play soccer, ela não joga futebol, tá? Então, aqui também a forma contraída, a forma estendida seria does not. Então, o que geralmente atrapalha na interpretação dos textos em inglês? A gente vê o verbo, a gente sabe o que significa aquele verbo principal, mas a gente não entende a parafernália que está em volta dele. Pois bem, aqui a gente vai descobrir tudo que está por volta deste verbo. Então, se vocês virem do not, doesn't, significa que o tempo é presente e a frase, portanto, está na negativa. Esta é a função dos verbos auxiliares, pessoal. Os verbos auxiliares, eles indicam o tempo verbal, no caso, como eu posso dizer, se ele está na negativa, na afirmativa ou na interrogativa, certo? Aqui, para terminar, no caso do presente, do ou does, sujeito, verbo principal e complemento. Do you play soccer? Você joga futebol? Ou seja, se eu arranco isso aqui, você vai entender, porque nós temos o ponto de interrogação ali. É isso que nós fazemos no português, a gente muda a entonação e coloca o ponto de interrogação. Neste caso, no inglês não, eles sempre colocam o verbo auxiliar no começo da pergunta. E no outro caso, não vai ser diferente, does she play soccer? Então, neste caso, a gente tem aqui o presente. Qual que é o verbo auxiliar do presente? Do e does. Então, toda vez que vocês virem do e does, vocês sabem que o tempo verbal é o presente. Pessoal, temos aqui outro tempo no presente, que ele em inglês se chama present continuous, mas isso para nós no momento não é tão importante. A gente vai ver o seguinte, um tempo presente que a ideia, né, de que a ação está sendo feita agora ou no momento da fala. Então nós temos aqui sujeito,
verbo to be, porque o VA desse tempo verbal é o to be, ou seja, o verbo auxiliar é o to be, ele que vai mostrar que nós estamos neste tempo e é ele que vai fazer a negativa e a interrogativa. Nós temos aqui um exemplo para este. Vamos manter aquele exemplo de play, plays, para que vocês entendam toda a linearidade temporal dos verbos em inglês. Então, she is playing soccer. Antes, she plays soccer. Antes ela joga futebol. Agora, she is playing soccer. Ela está jogando futebol. Percebam que esse ando, indo, endo, no inglês ele é marcado pelo finalzinho ing, tá? Aqui nós temos a negativa, a mesma estrutura do início da aula, sujeito, verbo to be, not, o complemento, tá? A mesma estrutura de antes, então vai ficar she isn't playing soccer, ela não está jogando futebol. Aqui nós temos na interrogativa o verbo vem para frente, como nós já conversamos, tem o sujeito, depois o VP e o complemento, então vai ficar is she playing soccer? Ela está jogando futebol? Lembrem-se que essa forma é fixa, tá? A gente sempre vai ter o verbo iniciando uma pergunta, a não ser quando nós temos aqui o interrogative pronoun, ou seja, aquele pronomezinho interrogativo. Estamos aqui com o tempo passado, tá? Que o passado simples, por enquanto, depois eu vou explicar um passado mais complicadinho. Aqui, o verbo auxiliar do passado, ele é o did, ou seja, viu did no texto, você já sabe que é passado, tudo bem? Exceto na forma afirmativa, ele tem uma estrutura que ainda não tem o verbo auxiliar, mas ele tem já uma terminação que marca esse tempo passado. Então, se no presente eu tenho o verbo principal normal, sem mudança alguma, no passado eu tenho ou a forma ed ou a segunda coluna dos verbos irregulares. Eu trago aqui então agora o conceito dos verbos irregulares. Nós temos no inglês os verbos regulares, que o passado e a forma particípio passado vai ser marcada com ed. Nós temos, entretanto, uma outra categoria de verbos que não se aplica o ed. Então, a gente tem o quê? Uma tabela, tem o verbo no presente na primeira coluna, tem os verbos irregulares no passado simples, que é do que nós estamos falando agora, na segunda coluna, e na terceira coluna a gente tem os verbos na forma de particípio, que vai ser importante para outros tempos verbais, tá? Então, aqui, como exemplo, eu já separei. A gente está usando o play soccer, she plays soccer. Então, se she plays soccer no presente, ela joga futebol. No passado, nós temos she played soccer, ou seja, ela jogou futebol. Neste caso, eu marco aqui com yesterday. Pessoal, sempre que vocês virem ed ou um did, a gente tem aqui que colocar uma marca temporal, ou seja, um advérbio de tempo, porque nós vamos aprender outros passados que a tradução é a mesma, a única diferença é que nós não temos essa marca de tempo, aconteceu em qualquer lugar no passado, aqui não, aqui foi num momento específico, no caso, ontem, tá? A forma negativa, como eu avisei, nós temos o did como auxiliar, então, sujeito, did not, forma contraída, didn't, verbo principal e complemento. Então, she didn't play soccer yesterday. Não, ela não jogou futebol ontem. Tudo bem, gente? Na interrogativa, mesma coisa, nós temos o VA que vem para frente, ou seja, o verbo auxiliar, depois o sujeito, VP e complemento, ficando did she play soccer yesterday? Estou perguntando, ela jogou futebol ontem? Vamos falar agora do passado do verbo to be. Tá? Se no presente a gente tem a forma am, is, are, no passado nós temos was and were, tá? A estrutura na afirmativa é a mesma, sujeito, verbo to be no passado, complemento, ficando Robert was happy, Robert estava feliz.
nós temos they were happy, eles estavam felizes, tá? Na negativa, mesma estrutura, sujeito, was, were, not, complemento. Aqui eu apresento exemplos com forma contraída. Robert wasn't happy, they weren't happy. Ou seja, Robert não estava feliz e eles não estavam felizes. Na interrogativa, vocês já decoraram mais do que tudo, nós temos was e were, sujeito, complemento. E aqui a gente tem nos exemplos, was Robert happy? O Robert estava feliz? E no outro exemplo, were they happy? Eles estavam felizes? Agora, para terminar a parte do passado, a gente já aprendeu o passado do to be, já aprendemos o passado simples. Aqui então vamos fazer aquele passado contínuo, né? Assim já vimos o presente. A estrutura é sujeito, o verbo to be, só que neste caso, como estamos falando de passado, passado do to be, was, were, tudo bem? Neste caso então, sujeito, was, were, verbo principal e complemento. Continuando no exemplo de playing soccer, aqui she was playing soccer. Ela estava jogando futebol, ou seja, foi um período, uma ação que aconteceu no passado, já teve começo, meio e fim. Então, ela estava jogando futebol. Aqui nós temos a estrutura negativa, mesma coisa, sujeito, verbo auxiliar, not e o complemento. Então vai ficar she wasn't playing soccer, ou versão estendida, she was not playing soccer. Nós temos na interrogativa, a gente já está cansado de saber que o verbo auxiliar ele vem antes na pergunta, então was she playing soccer? Ela estava jogando futebol? Ou seja, aqui a estrutura é a mesma, o que muda apenas é que o VA, ou seja, o verbo auxiliar aqui é o to be do passado. Aquela forma de passado que eu acabei de comentar, que eles dão o nome de present perfect, a gente também tem essa forma no continuous, né? E a estrutura é do que eu vou apresentar hoje a mais chatinha, que é o sujeito, o verbo auxiliar, o VA, has e have, o been, que como verbo to be ele é irregular, então a terceira coluna é been, mais o VP com ing, ou seja, a gente vai ter que colocar o verbo principal no gerúndio mais o complemento. Agora sim vocês podem traduzir daquela forma que a gente estava comentando antes. She's been playing soccer. Agora eu posso ter essa ideia de que ela tem jogado futebol. Agora sim eu tenho uma ideia de período, agora sim eu posso ter uma ideia de continuidade, tá? Nesse caso aqui, eu fiz a forma contraída, muita gente acha que aqui é a contração do to be, como eu já comentei, mas não é, tá? É a contração do has, tá? Então, a gente pode traduzir dessa forma. Não caiam, pelo amor de Deus, num erro de traduzir ao pé da letra, que seria ela tem estado jogando futebol. Esquece isso, galera. Vamos simplificar. Ela tem jogado futebol. Ponto. Na negativa, a mesma estrutura. Sujeito, has, have, not, been, verbo principal com ing e o complemento, ficando she hasn't been playing soccer. E na interrogativa a gente usa o has, o have, sujeito, o been, VP com ing e o complemento, ficando has she been playing soccer? Então, basicamente, essa é a estrutura. O nome desse monstrinho aqui é Present Perfect Continuous, tá? O mais complicado para a gente identificar em termos de tempos verbais está aqui. Pessoal, estamos aqui com um verbo, um tempo verbal, que se refere ao passado. O pessoal chama ele de Present Perfect, né? Ele tem uma estrutura um pouquinho complicada, tá? Mas basicamente o VA dele é has e have, tá? Porque has a gente vai usar ele para he, she, it. Vocês lembram que no presente a gente coloca para he, she, it ou terceira pessoa do singular um S, né?
Basicamente a estrutura vai ser o sujeito, o has e o have. O verbo principal aqui, ele tem que se flexionar. Agora, a gente tem que lembrar daquele conceito que eu falei anteriormente, dos verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, a gente só coloca ed. Os verbos irregulares, a gente vai lançar a mão da terceira coluna, tá? Então, o exemplo vai ficar: She's played soccer. Opa, assustei todo mundo aqui, hein? O pessoal acha que isso aqui é a abreviação do to be, é uma redução do to be, mas não é, tá? Então muita gente às vezes fica tentando traduzir ao pé da letra, fica: ela é jogado futebol? Nossa, professora, não faz sentido. Realmente, se a gente pensar dessa forma, não faz mesmo. Mas, mesmo que a gente considere, tá? Que é fato, que é she has played soccer, a gente também não deve traduzir ao pé da letra. Ficaria: ela tem jogado futebol. Não é o caso ainda. Nós vamos falar de um tempo verbal que tem a ver com esse aqui, que ele é referente a um período no passado. Mas aqui a tradução, pessoal, é a mesma do simple past. Então, aqui é a mesma coisa que eu pensar: she played soccer. Né? Qual que é a diferença de um e outro, professora? A diferença é que naquele outro a gente não tinha o yesterday. Então, she played soccer yesterday, ou seja, ela jogou bola ontem. Então, percebam, a marca de tempo é muito importante. Não é necessário aqui. Aqui o importante é o fato dela já ter jogado bola, que ela jogou bola. Isso é importante a gente saber, não o quando. No caso do simple past, obrigatoriamente a gente vai ter ali uma marca de tempo, tá? Aqui, o caso da negativa, a gente já está cansado de saber: sujeito, o verbo auxiliar has ou have, not. A gente vai flexionar o verbo principal com ed ou usando a terceira coluna no caso dos irregulares, e o complemento ficando: she hasn't played soccer, ou seja, ela não jogou futebol. Aqui, has e have, na pergunta a gente sabe que inverte a pergunta no inglês, mais o sujeito, mais o VP, ed ou terceira coluna, mais complemento, ficando: has she played soccer? Ou seja, ela jogou futebol? Nesse caso, percebam, a tradução ela é mais simples, ou seja, só a cara do monstrinho é complicada, mas o entendimento, que é o mais importante para nós, ele é simples. Pessoal, vamos falar agora de futuro, tá? Então, nós temos algumas formas para expressar o futuro no inglês. Uma delas é o going to, tá? Então, she is going to play soccer, né? Significa basicamente: ela vai jogar futebol. É o nosso famoso vai. Ah, ela vai, eu vou, ele vai, nós vamos. No inglês eles também têm esse uso corrente e ele é basicamente formado pelo going to. No caso, como a gente tem aqui o ing, antes tem que vir o verbo to be, ele vai concordar com o sujeito, conforme nós havíamos visto. O VP não muda, né? Porque she's going to play soccer, ou seja, percebam, esse going to, ele tá numa forma fixa e depois nós temos o complemento. Outro cara que vai mostrar sempre pra gente como um VA, né? Como um verbo auxiliar que é futuro do que a gente está falando é will, tá? Então, o will sempre vai indicar futuro para nós. Nesse caso, é a estrutura simples: sujeito, o will, o verbo principal e o complemento. Então, vai ficar: she will play soccer. Ela jogará futebol, tá? Lembrem-se, este nível é um pouquinho mais formal que este. Aqui, ela vai jogar futebol. Aqui, a ideia é de que ela jogará futebol, lembrando o nosso futuro. Nós temos na forma negativa sujeito, o will, not, o verbo principal e o complemento. Outro detalhe importante é a gente perceber que o will vai ser fixo. Assim como o did no passado, o will ele é fixo, ele não vai mudar conforme a pessoa, vai ser will para todo mundo. Aqui também, you, he, she, it, we, you, they, Bob, John, Cynthia, qualquer caso a gente vai usar o will.
A negativa tem uma forma interessante, a contração dela muda um pouco, ficando won't, tá? Mas quando vocês verem esse monstrinho, não se assustem porque é a mesma coisa que will not. Então, she won't play soccer significa que ela não jogará futebol. Na interrogativa nós temos o will, a gente sabe que sempre o VA vem pra frente, o will, sujeito, VP e complemento, ficando will she play soccer? Ela jogará futebol? Encerrando a parte de tempo futuro, eu trago aqui um futuro que gera uma certa polêmica, que é o futuro contínuo, né? Que é marcado pelo will be e o VP com ing, tá? E trouxe como exemplo aquela velha história she playing soccer, né? Mantendo o padrão para a gente entender todos os níveis. She will be playing soccer. Ela estará jogando futebol. Percebam que no inglês isto é usado para quê? Para definir um período num futuro que está um pouco distante. Lembra daquela polêmica que tem com atendente, telemarketing? Nós estaremos resolvendo, nós estaremos fazendo. Pessoal, pense no seguinte, no caso dos atendentes de telemarketing, essas frases não são tão bem adequadas. Por quê? Porque o futuro é próximo, né? Então o cara ele tem que prometer, olha, eu vou resolver o problema da senhora e não eu estarei resolvendo. Esse estarei resolvendo dá a ideia de que vai demorar muito, porque essa é a ideia aqui do inglês. É um período que vai acontecer no futuro, porém um pouco distante. A forma negativa é she won't be playing soccer. Mesma coisa, sujeito, won't be, VP com ing e complemento. Então ela não estará jogando futebol, aí aqui a gente geralmente tem uma marca de tempo, ela não estará jogando futebol em 2020, por exemplo. E na pergunta, will she be playing soccer? Que é will, sujeito, o verbo to be, sempre be, tá? O VP com ing e o complemento. Aqui eu encerro o futuro, mas nós temos um outro futuro, que é o futuro do pretérito, que termina com a tradução de iria. Então, gostaria, partiria, faria, diria. Sempre esta representação será com o would. Tudo bem, gente? E essa forma é bem simplesinha, tá? Bem semelhante à do will. Então, sujeito, would, VP, percebam que o VP aqui ele sempre vai ficar normal, não vamos alterá-lo, e o complemento. Aí ficaria, she would play soccer. Ela jogaria futebol. No caso da negativa, would mais not, tá? A gente aqui faz a forma contraída para vocês terem mais um conteúdo. Então, she wouldn't play soccer, ou seja, sujeito, o wouldn't, o VP e o complemento. Na interrogativa a gente sabe que inverte, então neste caso fica would she play soccer? Ela jogaria futebol, tá? Então geralmente quando a gente usa essa pergunta, você gostaria de um café, você gostaria de alguma coisa, a gente também usa o would, e nesse caso o verbo gostar é like, então fica would like. Tá? Então aqui é uma forma que a gente usa, que é o futuro do pretérito. No inglês a gente tem ele com o would. Temos aqui os verbos modais, tá? O que os diferencia de todos os outros verbos é o que? Não precisa de S na terceira pessoa, por isso que eu fiz o xizinho. Não tem verbo auxiliar, portanto ele mesmo faz a sua interrogativa e a sua negativa. E quando ele está com outro verbo, né, a gente sabe que quando a gente precisa transformar um verbo no infinitivo, por exemplo, play é jogo, joga, depende da conjugação. Quando eu quero dizer jogar, eu coloco to play. Nesse caso, quando a gente tem um modal, não utilizamos esse to, tá? Alguns verbos modais, vou explicar o significado e o uso de cada um. O verbo can é o verbo poder, no sentido de conseguir fazer alguma coisa, ou seja, essa pessoa pode fazer alguma coisa, tá? No sentido de até autorização, se a pessoa pode fazer aquilo, ela está autorizada a fazer isso, a gente também usa o can. O could já seria o
poderia, né? A pessoa poderia fazer alguma coisa. Então, vamos dizer que esse aqui seria o passado do can, tá? Mas não é essa, assim, só tô dando a ideia, gente, não, gramaticalmente, exatamente não é isso. Nós temos o may, que também significa poder, entretanto ele é mais formal. A gente usa, geralmente quando a gente não conhece uma pessoa, a gente pergunta, may I ask you something? Eu posso lhe fazer uma pergunta? Então esse may, ele está muito mais vinculado à autorização e é mais formal do que o can. O might, geralmente, ele é usado no sentido de probabilidade. Pode tal pessoa estar em tal lugar? Então, nesse sentido, a gente usa o might, tá? Quando a gente está falando de uma probabilidade, se é provável que isso esteja acontecendo, tá? Nós temos o must, que é dever. Então, I must é eu devo fazer alguma coisa. I must play, eu devo jogar, por exemplo. E nós temos o should, que também ele é parecido com o could, ele seria um deveria. Enquanto o could é poderia, o should é deveria, tá? Aqui eu vou mostrar a estrutura do modal, no caso eu coloquei ele com M, tá? Pra gente saber direitinho onde que ele fica na estrutura da frase, e coloquei alguns exemplos usando o can, que é o mais, assim, vamos dizer, é o que mais aparece nos textos, tá? Então nós temos o sujeito, o modal, o VP, né, que seria um verbo principal, vamos dizer assim, tá? É só para vocês terem isso, perceberem que aqui nós temos uma locução verbal, nós temos dois verbos e o seu complemento. Voltando àquele exemplo do play soccer, a gente tem she can play soccer. Ela pode jogar futebol. Simples assim, tá? A negativa, mesma coisa como nos casos anteriores. Sujeito, modal, not, verbo e complemento, ficando she can't play soccer, ou seja, ela não pode jogar futebol, tá? Na pergunta, como eu falei, o próprio modal faz a pergunta. Então, can she play soccer? Ela pode jogar futebol? Percebam aqui o seguinte, nós temos, no caso dos modais, muitas pessoas podem achar, o modal é um verbo auxiliar. Por que que ele não é um verbo auxiliar, gente? Vamos pensar o seguinte, o did, o will, todos os outros verbos, eles não têm tradução, eles só marcam o tempo verbal do verbo principal. Neste caso não, os modais eles têm significado, por isso que não são verbos auxiliares. Pessoal, para encerrar a parte do que precisamos saber sobre verbos, eu trago aqui um verbo que não é muito comentado, mas eu acho muito interessante a gente saber, porque para o entendimento do texto ele é muito importante, que é o verbo haver. O verbo haver no inglês ele tem uma forma muito diferente de tudo que a gente viu até agora, tá? Ele é formado pelo there e o verbo to be. Nesse caso, o verbo to be vai flexionar, mudando o tempo verbal. E a negativa e a interrogativa é dada por ele também. Nós temos o there is, no sentido de no singular. Então, there is a book on the table. Eu coloquei esse exemplo do book on the table para ninguém esquecer. There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa. No caso do plural, a gente vai flexionar, vai ficar there are two books on the table. Há dois livros na mesa, sobre a mesa. Pessoal, pensem no seguinte, a gente já viu todas as formas verbais praticamente, nós vimos a forma negativa e interrogativa. Então aqui eu peço para vocês pensarem um pouquinho como ficaria a negativa. Muito simples, there isn't a book on the table, ou seja, não há um livro em cima da mesa. No caso, there are seria there aren't two books on the table, não há dois livros em cima da mesa, tá? Então aqui a gente já sabe que a negativa é só colocar o not depois do verbo, nesse caso aqui é bem simples. Na pergunta, a mesma coisa, a gente vai inverter, então vai ficar is there a book on the table? Há um livro sobre a mesa? Então o is vem pra frente. No caso do are, mesma coisa, are there two books on the table? Há dois livros em cima da mesa? Aqui eu falei do verbo haver no presente.
Como a gente já aprendeu o verbo to be no passado, vai ficar there was no singular, there were no plural. Seguindo a mesma linha de exemplos, there was a book on the table, havia um livro em cima da mesa, there were 2 books on the table. Não haviam, né? Lembre-se da regrinha do português. Havia 2 livros em cima da mesa. No futuro ele é mais simples porque o futuro a gente sabe que não se flexiona, então there will be books on the table. Haverá livros em cima da mesa. No caso aqui negativa, wasn't, weren't, won't be, e para perguntar basta inverter. Então was there, were there, e aqui fica um pouquinho mais complicado, mas não muito difícil, will there be, tá? Então ficaria, repetindo, will there be books on the table? No sentido de haverá livros em cima da mesa, no caso de uma pergunta. Sendo assim, pessoal, encerramos esse bloco, tá? Aqui nós tivemos basicamente todas as formas verbais, basicamente as mais importantes, que com este conhecimento a gente chega aqui a 70%, 80% da compreensão de um texto. Pessoal, obrigada por terem assistido a aula, espero que tenham gostado. Continue assistindo outras aulas em nosso canal e até a próxima!